propósito em mim. Quando Deus aponta o caminho, não tem fim. Podem falar. Ensinamento de Meixo Sama. Urgência na formação de eficientes ministrantes de Jorei. Servidora Sandra Lingela. O primeiro passo para a formação de eficientes ministrantes de Jorei é o esclarecimento sobre o que é a doença. Como a base fundamental para o estabelecimento do mundo de Miroku é a eliminação das doenças da humanidade inteira, o trabalho inicial deve ter como finalidade a busca do entendimento profundo das causas das doenças. É notório que a cada dia aparecem novos medicamentos e novos métodos de cura, bem como modernas técnicas cirúrgicas. Essas descobertas continuam iludindo pesquisadores, médicos e também o próprio povo. É uma superstição que precisa ser destruída por completo. Entretanto, a eliminação total desse erro só vai ser concretizada quando, pelo aumento da intensidade do elemento fogo, esse engano ficar evidente. Hoje já se percebe que a força da purificação está aumentando e, como consequência, subitamente surgem várias e diferentes doenças. Por isso estou alertando com antecedência para que não haja tantas vítimas. O que está atualmente acontecendo no mundo já é assustador, mas nada poderá ser comparado às ocorrências futuras que serão extremamente alarmantes, algo além da nossa imaginação. Devemos, pois, estar preparados para tais finalidades, a fim de que possamos socorrer o maior número possível de pessoas. Todos os fiéis de hoje são, na verdade, as pessoas que Deus chamou e está preparando internamente para torná-las verdadeiros profissionais do Jorei. É esse, então, no momento, o trabalho mais importante a que cada um de vocês deve dedicar-se com afinco. Vocês precisam tornar-se pessoas qualificadas. Devem atingir um nível tão alto de compreensão dos ensinamentos, de tal modo que possam ser considerados como bacharéis e doutores. Procurem, pois, estudar para conquistar esse nível. Fonte Jorei, a arte da vida. Bom dia a todos. Bom dia a todos que nos assistem também. O ensinamento vem falar sobre a questão da doença e do quanto tem surgido várias doenças no mundo. Nunca se abriu tanta farmácia, né, como nos últimos tempos, assim, farmácias que concorrem às vezes no único quarteirão, em 3, 4, né, competindo pelo mesmo público. Isso é de chamar muita atenção da gente, porque por que se abre tanta coisa, né? Por que se medica tantos remédios? Porque as pessoas estão adoecendo. Só que se a gente for olhar os ensinamentos do Meixo Sama e resgatando até a tríade, né, do que é os pilares, né, do ensinamento dele, ele vai dizer, né, que a gente se cura pelo Jorei, através dessa... a gente vai se purificando, né, através da prática do Jorei, que não deveria se tomar, né, tantas medicações, tantas coisas, se a gente se alimentasse de forma saudável, que é outro pilar, né, do ensinamento dele, a agricultura natural. Então, se você come mal, você precisa de medicação. Por que é que a gente tem falado tanto disso, né, nos últimos tempos, da importância da alimentação? Se a gente for ver, a comida cheia de agrotóxico, a comida cheia de hormônio, isso tudo foi causando várias doenças nos nossos organismos. E a gente precisa resgatar o que é saudável, resgatar a agricultura natural, né? Procurar, lógico, comer mais perto do que for saudável.
Então, se você não elimina a origem, você vai desenvolver a causa, a doença. E o Jorei, ele vem fazendo o quê? Ajudando as pessoas também passarem pelas purificações, tanto as purificações espirituais, que a gente vai herdando de outras vidas, né? Hoje a gente está aí no culto dos antepassados, a gente tem que se lembrar que a gente é um espírito, e que esse espírito, ele vem herdando também mazelas do que a gente cometeu de erros no passado, e que vem impregnando a nossa alma, que vem impregnando o nosso espírito. Então, coisas que a gente traz, pode ser tanto dessa vida como de vidas passadas, que a gente precisa ir resgatando. E aí o Jorei vem nos auxiliando nesse aspecto. E o outro pilar do ensinamento de Meixo Sama é o belo. Né? Assim, vamos olhar para a prática do Jorei, agricultura natural, e embelezando a vida, embelezando, procurando estar em contato também, porque aquilo que é bonito, cheiroso, agradável, agrada o nosso espírito, agrada a nossa alma. Então, a gente precisa ter essa consciência, que se você não souber por onde começar, resgate esses 3 pilares da doutrina. O belo, o Jorei e a agricultura natural, né? O que a gente precisa entender também nessa questão da doença? O remédio saudável é o melhor a se fazer. Hoje você não precisa, às vezes, tratar uma gastrite, sei lá, um desconforto, né? Não a gastrite, mas um desconforto estomacal, uma dor de cabeça. Hoje as pessoas entram na farmácia e acabam adquirindo essas substâncias sem ao menos ter tomado um chá. No passado a gente tomava um chá, né, para resolver essas questões. Então, tudo que a gente vem vindo também, vai percebendo desse adoecimento da população, foi porque a gente está na prática do mais fácil. É mais fácil pegar um remedinho aqui, é mais fácil fazer ali. E a gente, às vezes, também não se preocupa com os nossos pensamentos, que vão gerando doenças psicossomáticas. Então, pensar numa purificação, a gente tem que pensar numa purificação como um todo. E o ensinamento, ele vem dizer o seguinte: qual que é o primeiro passo para uma formação de eficiente ministrante? Como é que eu posso, então, ministrar um bom Jorei? Como é que eu posso ser, né, uma pessoa um bom messiânico? E o reverendo Watanabe, até no ensinamento dele, ele vai falar das almas de ouro, que a gente encontra almas de ouro, mas nós também podemos ser essa alma de ouro. Como que a gente pode, qual comportamento que a gente tem para desenvolver esse conhecimento? Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, todo mundo sabe, às vezes, qual é o problema que você precisa resolver. Mas tanto a psicologia, né, como a religião, ela às vezes tem uma certa dificuldade, a gente tem essa dificuldade de entender como é esse processo. Eu sei onde eu posso mudar, eu sei aonde eu preciso mudar, mas como? Essa palavra, ela é de suma importância. Como é que eu vou resolver essa situação? Quando vocês estiverem diante de uma situação difícil, pergunte para si: como que eu vou resolver essa situação? E aí aqui, Meixo Sama dá um caminho para você ser um eficiente ministrante, que ministre Jorei com amor e sinceridade, sem apego ao resultado, sendo instrumento de Deus, sem ego. O ego só atrapalha. Sem arrogância, se dedique com amor, ministre Jorei com amor. E entenda também que é necessário que se receba Jorei, para ir se purificando, para ir crescendo e evoluindo espiritualmente. Estude e pratique os ensinamentos. Aquela pessoa que não estuda, ela não se desenvolve, ela não se burila, ela não pensa diferente, ela não se engrandece enquanto pessoa, enquanto espírito.
É necessário, sim, ler, estudar, ouvir as palestras que o reverendo compartilha com a gente, os ensinamentos diários, né, que ele compartilha. Para quê? Para que a gente pratique diariamente isso. E pratique gratidão em todos os desafios da vida. E aí eu quero chamar a atenção. Às vezes a gente fala assim, Senhor, eu sou grato. Ai, Meixo Sama, eu sou grato. Só que será que realmente você é grato? Se você reclama do seu colega, se você reclama do seu chefe, se você reclama da sua vida, desculpa, gente, mas não se tem gratidão. Porque aquele colega difícil, aquele parente difícil, ele é um desafio que Deus coloca para que você se fortaleça enquanto espírito. Quando a gente luta contra o mal, não é para os fracos. Lutar contra o mal é necessário ser forte. E Deus coloca os desafios para que a gente possa, a cada dia, se fortalecer. A cada dia, ser mais forte. Por quê? Porque Ele tem um propósito para a gente lá na frente. Vocês acham que um espírito que é angelical, né, que se tornou anjo, ele vai lidar com uma pessoa da terra normal? Não, ele luta com demônios terríveis. E Deus nos prepara para isso, para que a gente possa ser da luz com intensidade. Não dá para ser mediano. Para desenvolver forte, é necessário que os desafios venham pequeno, médio, para que a gente possa encarar o grande. A natureza não dá saltos. É necessário que a gente possa agradecer cada desafio difícil, aquela cônjuge difícil, aquele cônjuge difícil, aquela familiar difícil. Por quê? Porque gradativamente a gente se fortalece. E aí, servir ao próximo desinteressadamente. Se eu estou servindo alguém, se eu estou tentando ajudar alguém, mas eu tenho interesse por trás, não é servidão, não é uma coisa genuína. Eu estou com um ato interessado. Então, para você poder evoluir, você precisa ser bom. Para ser bom, não importa quem que você ajude. Cultive a beleza e a harmonia, valorizando a natureza, a arte e um ambiente agradável. Isso tudo para ser alma de ouro, hein? Isso tudo para ser um eficiente ministrante. E reflita principalmente sobre as suas atitudes, reduzindo o egoísmo, o orgulho, ou como nós somos orgulhosos, né? O ressentimento. Nossa, a gente não pode tomar uma bronquinha de ninguém que a gente já fica magoado. A gente já fica ressentido. E não tem como, neste momento, onde o mundo passa por purificação, por luz intensa, não existe ninguém que não passe por conflitos pessoais. A humanidade está difícil de conviver. Mas se tudo que a gente ouvir, a gente for levar e ficar, né, para o pessoal ficar ressentido, magoado, a gente não consegue conviver com ninguém. E a gente também precisa observar as nossas más tendências, aquilo que a gente tem, que cada um de nós temos algo em particular que a gente precisa resolver na nossa alma. A gente precisa se autoburilar, se desenvolver espiritualmente. Então, eu desejo a todos uma excelente reflexão, estudos, desenvolvimento do Jorei com amor, recebimento do Jorei com gratidão, aproveitando essa joia que nós temos da cura das doenças através do Jorei. Quando a medicina falha, quando os médicos falham, os milagres acontecem. E o Jorei é uma ferramenta para que esses milagres aconteçam. Só depende de nós dedicarmos, divulgarmos e prosperarmos na arte do Jorei. Muita luz a todos. Gratidão.